Gênesis 19, 15 e 16. Glória a Deus. Irmãos, quem de vocês estiver com a palavra de Deus, que é a Bíblia na mão, levante para o alto. Porque o Salmo 149, versículo 6, ele fala: que vocês estejam aí das suas gargantas os altos louvores de Deus, a espada do Deus vivo nas suas mãos. Glória a Deus. Gênesis 19, 15 e 16. E ao amanhecer os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas aqui estão, para que pereças da justiça desta cidade. Ele, porém, demorava se aqueles varões lhe pegaram, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, muitos são chamados, poucos os escolhidos de Deus. Eu vejo nessa igreja que muitos foram chamados. Os irmãos sabem que há muitos estão sendo chamados para a presença de Deus. Mas os irmãos sabem que há um povo lá fora que prefere o convite desse mundo do que vir aqui nessa igreja para louvar e agradecer o nome de Jesus e levantar as suas mãos e aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador na sua vida. E é uma vitória de cada um, para cada um de nós estarmos aqui nesta noite para adorar esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmãos, há mais de 8 bilhões de pessoas aqui nessa terra. Eu vi na internet falando que desses 8 bilhões de pessoas, mais de 1.000 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas estão indo para a presença de Deus, estão indo na igreja, se tornaram cristãos, crentes. E os irmãos, o que eu falei agora, muitos são chamados. 7 bilhões de pessoas sendo chamados para a presença de Deus. Mas 1 bilhão de pessoas toparam estar aqui na igreja e em todas as igrejas desse mundo para louvar esse nosso Deus Todo-Poderoso. É uma vitória, irmãos. Se sinta alegre na presença desse Deus maravilhoso. Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Deus está aqui conosco. Hoje vamos aproveitar esse momento, pedir as bênçãos de Deus para cada um de nós nas nossas vidas. Porque Deus, Ele está pronto com as suas mãos estendidas para abençoar esse lugar. Esse lugar é casa de oração para todos os povos. Os versículos ali agora para os irmãos fala muito dos sinais do dia, que é a passagem de Sodoma e Gomorra, irmãos. Sodoma e Gomorra, irmãos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Um dia Deus destruiu esse mundo com água, e uma só família, irmãos, que entrou na arca, e milhares e milhares de pessoas se perderam nas águas e foram mortos sem salvação do nosso Deus. Deus, irmãos, Ele usa a cada um de nós, Ele usa os profetas, usa os irmãos desse mundo para pregar que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Mas será nos dias nos dias de Noé. Se casam, se dão em casamento, se vão em festa, mas não querem ir para a igreja para adorar esse Deus. Igual aqui nós estamos aqui, irmãos. Muitos são chamados, irmãos. E o mundo acabou com água, irmãos. Mas os irmãos sabem muito bem que o mundo
nos finais dos dias desse mundo, o mundo vai acabar com fogo. E o povo lá fora, irmãos, os que não aceitam o convite de ser chamados e vir para a igreja, para a presença de Deus, não querem vir para a presença de Deus, irmãos. Não sabendo ou sabendo que um dia Jesus vai vir buscar o seu povo. Assim como Jesus ressuscitou, irmãos, apareceu a muitos. Muitos viram subindo para os céus. E os anjos disseram: não se preocupe, esse mesmo Jesus que está subindo para os céus, um dia ele vai voltar. Daqui a pouco nós vamos cear com Jesus. E o mesmo Jesus, ele disse ali na ceia junto com seus discípulos: nunca mais beberei o fruto da vide. Porque um dia, irmãos, ele vai beber o fruto da vide lá no céu junto conosco, irmãos. Por isso não perca tempo. Venha para a presença de Deus, aceite Jesus. Vá, se batize nas águas. Faça parte desse povo maravilhoso. Porque o Evangelho está sendo pregado aos 4 cantos desse mundo, irmãos. E assim será o fim de todas as coisas desse mundo, irmãos. Hoje, irmãos, o mundo não está, como eu falei agora, não está se preocupando com os finais dos dias, final do mundo. Porque o mundo é atrativo, irmão. O mundo é muito, muito atrativo. Porta larga, faça o que você quiser. Mas nós sabemos que nós estamos numa porta estreita, numa porta apertada. E somente os justos entrarão nela. E um dia, o mundo, os céus saberão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Porque os justos irão para a glória e aqueles que são injustos irão para um lugar de tormento. Voltando para a palavra de Deus em Gênesis 9, Sodoma e Gomorra está para ser destruído, irmãos. Deus manda 2 anjos para avisar o povo. E Deus enviando 2 anjos, irmãos. Esses anjos aparecem para Abraão. E Abraão fala para os anjos: Deus, nosso Deus, vai destruir a cidade, e ali tem muitos justos naquela cidade. Mas os anjos, eles falam: se tiverem justos, nós não vamos destruir a cidade. E Abraão, teimando com os anjos, irmãos, ele fala: se tiver 50 justos, vocês destruirão a cidade. E os anjos, irmãos, eles falam: não destruiremos a cidade com fogo. Se tiverem 20, 30, se tiverem 30, 20 pessoas, vocês vão destruir. Abraão dizendo para os anjos: 10 pessoas. Os anjos dizem: se tiver 10, não destruiremos Sodoma e Gomorra. E acontece, irmãos, que os anjos vão para a cidade. E ali, indo para a cidade, eles vão ali numa praça, onde Ló, amigo de Abraão, vê esses 2 anjos. Imediatamente ele vai ao encontro dos anjos, irmãos. E ali, chegando ao encontro dos anjos, Ló convida esses anjos para ir na sua casa. Mas os anjos continuam naquele lugar, naquela praça. E Ló, irmãos, começa a insistir: vamos lá na minha casa, vamos na minha casa. De tanto insistir, os 2 anjos vão para a casa de Ló. Eu acabei de falar para os irmãos que os
os anjos falou: se tiver 10 justos aqui, nós não vamos destruir a cidade. E ali, irmãos, esses 2 anjos aceitam o convite de Ló. Vão e entram nas suas casas, na casa de Ló. E entrando na casa de Ló, irmãos, os anjos, irmãos, com o convite de Ló, pedem para eles passarem a noite. Fica conosco, nós fazeremos um banquete, e assim vocês comerão conosco. Glória a Deus. E ali naquela casa, irmãos, estavam os 2 anjos, Ló, as suas 2 filhas e a mulher de Ló. E os anjos se banqueteiam com aquela família, irmãos. Que maravilha, irmão. Anjos na casa de Ló. Um dia, irmãos, há mais de 30 anos atrás, eu trabalhava de caseiro. E um senhor, um mendigo, entrou na chácara que eu trabalhava. A minha esposa, ela deve lembrar disso. E ali o mendigo entrou, eu até assustei ele, porque eu deixava o portão aberto, porque eu vendia flores para a funerária. E ali o mendigo entrou e foi ali de frente comigo e pediu um prato de comida. E eu fui, peguei um prato de comida, coloquei graças a Deus tinha um bife bom na minha casa. Eu coloquei arroz e feijão, um pedação de bife para ele. E entrei novamente na minha casa, ele ficou sentado ali no lugar onde tirava água. E eu assim, foi coisa de minutos. Eu entrei, já saí para conversar com ele, que deu o nome. E até hoje, irmãos, eu penso que foi visitado por ele. Ele só comeu o bife ali e já sumiu. Falou, não entendia o mendigo com fome. E os anjos, irmãos, eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus, irmãos. Há mais de 20 anos também atrás, eu estava indo para outra cidade, junto com minha esposa, eu dirigindo. Uma pessoa, ela cercou o meu carro, pediu carona para outra cidade, eu dei para essa pessoa carona. Chegando num lugar, numa ponte bem alta, essa pessoa, ela pensou de subir em cima de mim, puxar o volante e se matar, e matar eu junto com a minha esposa. Mas essa pessoa, ela não fez isso, irmãos. Outro dia ela falou para mim, com a minha esposa. Esse dia eu estava muita tristeza, o meu esposo tinha largado de mim. Eu pedi carona para vocês pensando em suicídio. Mas quando eu fui voar em cima de vocês, para puxar o volante, eu vi um anjo com as asas abertas em cima de vocês. Podia dar muitos testemunhos na frente que Deus faz na minha vida, e sei que Deus faz na vida dos irmãos. Que os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E os anjos, eles só entram em casas de pessoas justas, pessoas que servem a Deus, irmãos. Os anjos não entram na casa de pessoas que não servem a Deus, irmãos. Que põem bebida na mesa, que põem droga na mesa, que na mesa se fala palavrões. Os anjos não entram nessas casas, irmãos. Mas as nossas casas, anjos vão entrar, irmãos. Sempre entrarão anjos nas nossas casas. E onde nós formos, irmãos, anjos vão acampar ao nosso redor. Seja dentro do carro, seja lá no emprego, na rua, os anjos estarão conosco, irmãos. Os anjos se banqueteiam ali junto. Os anjos se banqueteiam ali junto com a família de Ló.
comendo ali com aquela família ali. O privilégio, né? Ter anjos na casa de Ló. E o anjo, irmão, já apressado para cumprir a ordem do Deus Todo-Poderoso. Ele fala para Ló: você tem mais algum da sua família para nós possamos salvar? Ló fala assim: eu tenho 2 genros. E Ló, irmãos, sai da casa dele e vai atrás dos 2 genros lá na cidade. Chegando na cidade, os dois genros na frente dele, Ló fala assim: ó, tem 2 anjos lá em casa. E eles pediram para vir, para te levar vocês 2 para minha casa, porque Deus vai destruir essa cidade. E mesma hora, irmão, esses 2 homens, esses 2 genros de Ló, deram risada, pensaram que era uma brincadeira. E quantos nesse mundo estão pensando que nós estamos de brincadeira? Nós subimos no púlpito e estamos de brincadeira. Muitos os pegam nos púlpitos, irmãos, pega a palavra de Deus, faz a palavra de Deus para que as pessoas deem risada. Pega os versículos, pega o momento da Bíblia e faz aquele versículo que as pessoas possam dar bastante risada. Mas os irmãos sabem que em Gálatas 6 e 7 que engano. Fale que Deus não é Deus de brincadeira. E muitos estão subindo nesse púlpito, irmãos, no púlpito das igrejas desse mundo, e fazendo a igreja de um circo, onde sobem no púlpito e falam da palavra de Deus com brincadeira para as pessoas dão bastante risada, irmãos. Eu tenho um canal no YouTube, irmãos. O canal meu chama Elias Santos Ferreira. Tenho ali poucos membros, mas eu faço o possível para levar o Evangelho a todos. Meus irmãos sabem que muitos pregam o Evangelho no YouTube, pregam o Evangelho na igreja, estão até bens de vida ricos, só para subir no púlpito e falar as palhaçadas e o povo da igreja dá risada. Com Deus não se brinca, irmãos. Os irmãos sabem que o altar, nós devemos pregar a palavra de Deus sério, porque é sério o que está acontecendo nesse mundo, irmãos. Muito sério o que está acontecendo nesse mundo. Ló volta para sua casa sem seus 2 genros, e os anjos falam para eles, para a família deles, assim: apronta-se e vamos sair, que Deus vai vir destruir essa cidade. E o anjo, os 2 anjos começam a olhar dentro do lar assim, a mulher de Ló, as 2 filhas, devagarinho. Está nem aí, sabendo que tem anjo na sua casa, mancante anjo na sua casa, e Deus vai vir destruir aquela cidade com fogo. Se nós soubéssemos que daqui 5 minutos o mundo seria destruído com fogo, irmãos, nós imediatamente daríamos glórias a esse Deus, porque Jesus está voltando e nós somos cidadãos dos céus. E o anjo fala assim: vamos rápido. E o anjo pega a família de Ló, os anjos pegam a família de Ló pelas mãos, irmãos, e puxa, vamos. Se nós pudéssemos, irmãos, aí no mundo, pegar as pessoas e puxar para dentro da igreja, mas nós não conseguimos fazer isso. As pessoas até xingariam nós, e nós não conseguimos arrastar as pessoas pelas mãos para a igreja. E antes disso, irmãos, aconteceu algo que foi ali muito horrível ali. Onde naquela cidade, irmãos, as pessoas ali já tinham visto os anjos entrar na casa de Ló,
foram para frente da Ló e falou para Ló assim: põe esses 2 homens para fora para que nós podamos conhecer eles. E Ló falou assim: eu pego as 2 minhas filhas, dou para vocês, mas não faça isso com esses homens. E aqueles homens veio para entrar na casa de Ló para pegar os anjos. E os anjos deixou todos eles cegos, irmãos. As pessoas ficaram todos cegos. Os anjos pegou eles a família de Ló pelas mãos e foram, irmãos. E disse para eles: não olhem para trás, porque aquele que põe a mão no arado não estará apto para o reino de Deus. Não olhem para trás, não olhem para esse mundo, não se desviem, irmãos. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para esse mundo não está apto para o reino de Deus, irmãos. E os anjos pegam eles pela mão, vão, e assim que já está saindo da cidade, irmãos, a mulher de Ló olha para trás. E naquele momento, chuvas de fogo e enxofre caindo na cidade, até matando os 2 genros de Ló com o fogo. Essa mulher de Ló, ela desobedece o anjo, porque o seu pensamento deveria estar para frente, olhando para os altos montes, onde os anjos falam assim: vamos sair desse lugar, porque ali tem um monte e nós vamos se esconder naquele monte. E não olhem para trás. Fogo e enxofre caindo na cidade, matando a todos. E a mulher de Ló olha para trás, e olhando para trás, essa mulher, ela se torna uma estátua de sal, irmãos. E transformando nessa estátua de sal, onde a palavra de Deus fala aqui, Jesus mesmo diz: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra, irmãos. E aquela mulher estaria transformando uma estátua de sal. O significado: nós somos o sal que tempera esse mundo, irmãos. Por isso que Deus ainda não está voltando, irmãos. Nós estamos aqui levando o Evangelho, a palavra de Deus, para o mundo, irmãos. Mas vai chegar um dia que Ele vai vir e destruir esse mundo com fogo, assim como o fogo e enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra. E se o sal for insípido, mas para nada serve. E a mulher de Ló, irmão, nada mais prestava naquele momento. Que ela perdeu a sua salvação, sabendo que 2 anjos banquetearam no seu lar, pegaram eles pelas suas mãos, saíram, levaram para um lugar seguro, mas ela olhou para trás, olhou para o mundo, porque gostava do mundo. Muitos hoje não sabem que estão gostando desse mundo, mas aqui eu vejo um povo que não gosta desse mundo. Eu também não gosto desse mundo, irmão. Agradeço a Deus que mais de 30 anos eu estava ali pulando carnaval. E agradeço muito a Deus estar aqui. Quero ser entre esses muitos são chamados, poucos escolhidos, irmãos. Eu fico triste, irmãos, os jovens, até mesmo os jovens dentro da igreja indo para esses carnaval, irmãos. Não sabe que no momento em piscar de olho, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Muitos, até hoje, irmãos, até dentro das igrejas, tem pessoas como estátua, pronto para se transformar em uma estátua de sal, até dentro da igreja. E um dia, irmãos, o próprio Deus, Ele vai vir primeiro para olhar para dentro da igreja antes de acabar esse mundo. Quando Deus olhar para a igreja, irmãos, Ele vai ter que ver o povo, todos nós, irmãos, na presença de Deus, pronto para subirmos, que Jesus vai voltar. Ele está vivo, irmãos.
E a mulher de logo perdeu a salvação, sabendo que ia para um lugar e se esconder no monte e ali ter outra vida na presença de Deus. Hoje o mundo está desse jeito, irmãos. Não se preocupando com a volta de Jesus. Mas aqui dentro dessa igreja eu vejo que tem um povo que está se preocupando muito. Que um dia, quando Jesus voltar, pode ser nesse momento, irmãos, a gente pode ter um susto. O pastor Marcos pode ter um susto de olhar para aquele irmão, para aquela irmã e não ver o irmão ali no último banco, o irmão aqui no primeiro banco, o irmão aqui no bando do ministério. Às vezes nesse dia nós vamos ter muito susto, irmãos. Muitos vão subir para os ares. E muitos também vão ficar, até mesmo dentro da igreja. Tem um louvor que fala assim, onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo? Aquele povo barulhento. Onde está que não se vê nenhum irmão? Pode ser que nesse momento os irmãos estarão lá em Sião. Glória a Deus. E as palmas são para Jesus.